Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia. Hoje eu trouxe o quadro sobre mitologia que vocês já conhecem aqui do canal, onde eu já falei sobre Percy Jackson, as Crônicas de Nárnia, várias obras diferentes, mas hoje o quadro aqui está focado em personagens da Disney. E para falar de Disney e animações, ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje, que eu vou pedir aqui para ele se apresentar para vocês como se vocês já não conhecessem, né? Imaginago, se apresenta aí pra galera. Fala galera, eu sou o Imaginago, imagina, né? Tô aqui fazendo um vídeo sobre mitologias, eu sou especialista, pelo menos me atribuem isso, eu não acredito que eu seja, em animações do Ocidente, é bom deixar claro isso. E, bom, tô aqui pra falar de mitologia nas animações, que eu costumo falar no meu canal, eu não costumo entrar tão a fundo assim, eu costumo viajar mais, o Felipe é mais... ele é mais centrado, assim, ele vai ele tem uma base, a minha base é a minha cabeça e por isso que os vídeos são uma loucura. Mas vamos nessa, eu gostei. E pessoal, não esqueçam de dar uma passada lá no canal do Imaginago também. Acabou de sair um vídeo comigo lá no canal dele, onde estamos falando sobre Coraline e comentando aí as diferenças entre o livro e a animação. Então, o link do vídeo vai estar aqui, deem uma passada lá. Não esquece que a gente está com um sorteio incrível lá no meu Instagram, do box do Percy Jackson, com 5 livros na edição nova. Para participar desse sorteio, tanto pelo meu Instagram quanto pelo meu Twitter, o link tá aqui na descrição. Hoje a gente vai falar então de 4 personagens da Disney com mitologias incríveis por trás das suas histórias. Vamos começar não só com o meu personagem predileto aqui da lista já, mas de longe um dos meus vilões favoritos da Disney também. Não sei se é o seu, Imaginago. Qual é o seu vilão predileto? O meu favorito é o Scar. Eu adoro vilão que é engraçado e sádico ao mesmo tempo. E é o caso dos dois. É o caso dos dois, exatamente. Hades é não só um dos melhores vilões da Disney, mas também da mitologia grega, né? Ele é o deus do mundo inferior e vilão da animação Hércules. Bom, não é novidade pra ninguém que o Hércules é um filme inteiramente baseado na mitologia grega, em que praticamente todos os personagens que aparecem são figuras lendárias vindas de mitos gregos e romanos. E nessa versão da Disney, o Hércules nasceu como um deus. Ele é filho de Zeus e da Hera, e quando ele era um bebê, ele foi capturado pelo seu tio, o Hades. Ele foi transformado em um mortal e forçado a viver toda a sua juventude ali com os humanos comuns, sobrando somente pra ele a sua força divina. O filme gira em torno então do Hércules tentando realizar a sua jornada para se provar um herói digno de viver entre os deuses do Monte Olimpo. Se você já acompanha os conteúdos sobre mitologia grega aqui do canal, você deve saber que essa história da Disney adapta então alguns detalhes dos mitos que existem do Hércules original, mas tem uma versão completamente nova, então, bem mais família e menos sombria do que a original. Inclusive assim, esse vídeo aqui dava para ser inteirinho sobre o filme do Hércules só e sobre os personagens dele, que são todos baseados em mitos. Por que a gente acabou escolhendo então dar destaque somente pro Hades nesse primeiro ponto da lista? Na minha opinião, ele é o personagem que mais tem a visão sobre ele alterada ali na adaptação. Tanto na mitologia grega quanto na romana, onde ele é chamado de Plutão, Hades é representado como o deus dos mortos, do submundo e também como o deus das riquezas e metais preciosos, já que ele controla tudo que fica abaixo da terra. E bom, exatamente por ele ser o deus dos mortos, ele era temido na Grécia Antiga e poucos ousavam sequer citar o seu nome. E aí foram esses registros de pessoas que temiam o deus na antiguidade que passaram para a cultura popular essa ideia de que o Hades é na verdade um deus ruim. E isso, inclusive, foi o que influenciou nessa ideia da Disney representar ele como um vilão. Mas a grande verdade é que o Hades não era um deus maligno na sua origem. Só que, assim como todos os deuses gregos, ele era severo e rígido com os seres humanos. Ele apenas vivia destinado a cumprir as suas obrigações para controlar o aspecto do mundo que ele dominava. A questão é que, no caso dele, o aspecto de domínio é justamente aquele que os seres humanos mais temem, que é a morte e a passagem para o mundo inferior. Só que o mais importante é a gente entender que, de acordo com a história dos olimpianos, o Hades nunca teve opção para poder escolher qual parte do mundo ele dominaria. Ele foi obrigado a aceitar esse cargo e todos os deveres que vêm com ele para toda a eternidade. O Hades era filho do terrível rei dos titãs, Cronos, com a titã de Reia. E ele tinha 5 irmãos deuses que eram filhos dos mesmos pais: Poseidon, Zeus, Deméter
Hestia e Hera. Mas o Cronos não era nem de longe um pai exemplo. Ele tinha um grande receio de um dia ser destronado por um dos seus filhos, porque uma profecia dizia que um dos filhos um dia iria tomar o trono dele. E por isso ele devorava cada um dos filhos quando eles nasciam. O Zeus foi o único filho que escapou de ser devorado e cresceu longe do pai, vindo até ele anos mais tarde e enganando Cronos, fazendo ele vomitar os seus irmãos. Hades e os outros irmãos foram vomitados e, sob a liderança de Zeus, lutaram contra o pai e derrotaram ele, aprisionando o titã Cronos no Tártaro. Bom, depois disso então, os 3 irmãos homens, conhecidos como os 3 grandes deuses, ganharam reconhecimento pela vitória e cada um deles ganhou o domínio de uma parte do mundo. Zeus ficou com a terra e os céus, Poseidon ficou com os mares e rios, e Pleiades sobrou o domínio sobre o mundo subterrâneo e os seres das sombras. Ou seja, ele ficou não só com a pior parte, mas também com mais trabalho. Não existe pior trabalho do que você ter que lidar com os mortos e com as almas, né, que dificilmente aceitavam que as suas vidas tinham chegado ao fim. Então não é de se estranhar que o Hades seja visto como um deus revoltado que se considera injustiçado, porque ele foi devorado pelo próprio pai, depois ele foi obrigado pelo irmão mais novo a viver condenado num emprego ingrato, que jamais permitiria que qualquer ser humano adorasse ele. E por fim, ele foi o único dos irmãos que não teve o direito de habitar o Monte Olimpo. Não era de se esperar então que ele ia ficar revoltado mesmo, né? A gente também ficaria. Pois é, imagina. Bom, ainda assim, em algumas vertentes dos mitos, o Hades era visto como um deus que tinha, assim, uma dupla personalidade. Ele tinha a parte sombria e cruel que era necessária para lidar com a morte, mas em paralelo ele tinha também uma parte amiga dos homens, que buscava garantir a ordem natural das coisas, o ciclo da vida, e fornecia não só as riquezas escondidas no subsolo, mas também emanava força debaixo da terra. E essa força que ele emanava debaixo da terra permitia que as plantas e os vegetais crescessem do subsolo para a superfície. Lembrete pra mim, preciso mutilar os 2 depois da reunião. Bom, passando pro próximo personagem agora, mas praticamente continuando na mesma família, vamos falar da Ariel, de A Pequena Sereia. Sim, caso você não saiba, Ariel também tem as suas raízes ali na mitologia grega, apesar dela não ter esse nome lá. Na história do filme da Disney, a Ariel é uma princesa sereia, filha do rei Tritão, assim como as suas 6 irmãs, e lá nos seus 16 anos de idade, ela é extremamente insatisfeita com a sua vida, desejando o tempo todo se tornar uma humana. E tudo isso se intensifica quando ela se apaixona pelo príncipe Eric, que é o ser humano, e é enganada pela bruxa do mar, a Úrsula, para conseguir o que ela quer. Acontece que, por mais que essa história tenha sido retirada ali, né, da base do conto dinamarquês do Hans Christian Andersen, as características que envolvem ali os personagens da Disney foram retirados da mitologia grega, que envolvem as sereias filhas do rei Tritão. Bom, é isso aí. O Tritão, na mitologia grega, é um deus marinho, filho do deus Poseidon e da Anfitrite, que é uma ninfa do mar que se tornou deusa das águas calmas. Na maioria dos registros gregos, o Tritão era geralmente representado com o corpo metade humano, metade peixe, e foi a partir do nome dele que se tornou comum chamar as versões masculinas das sereias de tritões. Nós temos vários registros nos mitos gregos sobre as filhas de Tritão, que eram quase sempre sereias ou ninfas, e a filha de Tritão, da qual mais se tem registros nos mitos, se chamava Palas. De acordo com os mitos, Tritão teria criado Palas por algum tempo junto com a filha de Zeus, a deusa Atena, quando as duas eram bem jovens. E certa vez, no meio de uma luta amistosa onde as duas treinavam as suas habilidades com a espada, Atena acabou ferindo Palas acidentalmente, resultando na sua morte. O Tritão teria ficado revoltado e desolado por ter perdido a sua filha, por não ter protegido e salvado a vida da Palas, e essa relação triste entre o Tritão e a sua filha foi trazida, mas de forma menos trágica, né, para inspirar a relação entre o Tritão e Ariel no filme da Disney. Embora, assim, para mim você destruir a coleção de brinquedos da sua filha seja tão trágico quanto, tão traumático. Uma coisa importante de se perceber é que a Ariel ela não é só uma semideusa filha de um deus marinho. Ela também seria neta de Poseidon e sobrinha neta de Zeus, fazendo com que ela e o Hércules fossem parentes. E já que o Hércules e o Tritão são primos, a Ariel e o Hércules seriam como se fosse o que a gente chama aqui no Brasil de primo de segundo grau ou sobrinho primo, dependendo da sua região. A diferença entre os dois é que, enquanto o Hércules é um semideus parte humano, a Ariel, sendo uma sereia, de acordo com a mitologia grega, claro, não tem uma alma humana. Na mitologia grega, as
sereias eram criaturas amaldiçoadas por Afrodite e condenadas a existir insatisfeitas nessa forma metade humana, metade peixe, ou em algumas vertentes, metade humana e metade pássaro. Elas possuíam vozes belíssimas que encantavam os marinheiros, sendo que foi daí que surgiu a inspiração para toda essa importância que o canto e a voz têm na história da Ariel na Disney. Inclusive, um detalhe da mitologia que fazia parte do conto original do Hans Christian Andersen e que foi atenuado no filme da Disney é que a razão pela qual a pequena sereia no conto dele queria tanto se tornar humana é porque a avó dela lhe explicou que sereias não têm alma como os humanos, contando para ela que os humanos vão para um local bom quando morrem, enquanto as sereias, quando morrem, simplesmente se transformam em espuma do mar e deixam de existir. Ou seja, não dá pra gente julgar que a coitada tenha feito um acordo com a bruxa do mar na esperança de conquistar uma alma e ter a chance de uma vida após a morte. A sereia está no papo. Não podemos deixar de fora um dos personagens mais queridos pelos fãs da Disney, o Mushu, o dragão defensor da família Fa, lá de Mulan. A história de Mulan, inclusive, por si só, já faz parte da mitologia chinesa, já que a lenda dessa heroína aí faz parte da cultura desse povo desde o século VI. Os relatos sobre a verdadeira Fa Mulan, que foi uma guerreira que se disfarçou de homem para ir lutar na guerra no lugar do pai, começaram a ser contados em um poema chinês antigo chamado A Balada de Mulan. Mas é claro que a lenda original é bem menos família e menos romantizada que a versão da Disney, já que a Mulan não tinha o seu par romântico, o Shang, por exemplo, e também não tinha o seu companheiro guardião, alívio cômico do filme, o Mushu. Mas a ideia da Disney quando colocou o personagem Mushu no filme lá em 98 era unir a lenda da Fa Mulan a um mito chinês antigo, que é o do dragão guardião de pedra, que consolidou por toda a China a ideia mitológica de como seria o visual de um dragão oriental, bem diferente da imagem que a gente tem popularizada aí da criatura gigantesca com asas do lado ocidental do mundo. Não dá para ter certeza de quando o mito do dragão surgiu na China. É estimado pelos historiadores que tenha sido há 8.000 anos. E desde essa época, o dragão era visto como uma representação de todas as qualidades que o povo chinês almejava: sabedoria, coragem, nobreza, força e beleza, e ele era considerado um ancestral da população da China e uma entidade do próprio caráter daquele povo. Isso fez com que essa criatura surgisse como um dos 12 animais lendários do horóscopo chinês. E ele também foi visto como o primeiro dos 4 guardiões celestiais que guardavam os pontos cardeais, sendo os outros 3 a fênix, o tigre e a tartaruga. E como o dragão era líder desses guardiões, passou a ser comum que, tanto na China quanto no Japão, começassem a existir imagens de pedras de dragões espalhadas pelos mais diferentes locais que serviam como proteção aos males espirituais e terrenos. Na China, era muito comum que as famílias enxergassem o dragão guardião como o seu ancestral, que cuidava e regia todos os entes falecidos daquela linhagem. Bom, a questão polêmica aqui é que essa figura do dragão guardião tinha um patamar sagrado para toda a cultura asiática. De todos os animais que eram usados por eles como símbolo, nenhum representava mais a honra do povo chinês quanto o dragão. E isso é até os tempos atuais, não era só na antiguidade. Algumas vertentes da crença chinesa ainda cultuam os dragões espirituais como seus protetores até hoje. É por isso que dá para entender por que lá nos anos 2000, quando o público chinês mais tradicional assistiu à animação de Mulan da Disney, eles não gostaram nada de ver o seu símbolo mais respeitoso dublado pelo comediante Eddie Murphy, com trejeitos e expressões americanizadas, atuando como alívio cômico do filme e sendo mais um piadista do que de fato um guardião poderoso na história. E aí quando você para entender essa questão religiosa, né, espiritual, você entende a Nick Carroll, que é a diretora do live action em 2020, que resolveu cortar o personagem Mushu do filme. Que a intenção com esse novo filme é justamente trazer uma história mais fiel ao conto original e principalmente mais respeitosa com a cultura chinesa. A figura do dragão foi substituída no live action por outro dos 4 guardiões cardeais, que é a Fênix, que é o símbolo da fidelidade, da força de vontade. E aí, como a Fênix não fala e nem faz piadinhas no filme, dá pra gente ver a clara intenção da Disney em não ofender a cultura chinesa. É pelo respeito à cultura? Não, a gente sabe que é para ganhar bilhões, porque lá, né, existem bilhões de pessoas, mas as duas coisas meio que andam juntas ali.
Desonra pra tu, desonra pra tua vaca. A última personagem dessa lista pode causar algumas surpresas em alguns de vocês, já que muitos não sabem que a rainha Elsa de Frozen também tem a sua essência pautada e completamente na mitologia nórdica. Muita gente não sabe disso porque no primeiro filme de Frozen isso não fica tão claro, já que a personagem parece ser somente mais uma princesa, no caso ali rainha, né, da Disney, baseada numa personagem literária, que no caso dela seria a Rainha da Neve do autor Hans Christian Andersen, o mesmo autor de A Pequena Sereia. Mas desde o primeiro filme de Frozen, os produtores já tinham nos estúdios um consultor de mitologia nórdica para auxiliar toda a equipe e acrescentar naquele universo ali algumas criaturas e referências dos mitos noruegueses. Tudo isso fica claro quando a gente descobre a origem da Elsa e dos poderes dela lá no filme Frozen 2, entendendo que ela não é só descendente da tribo de Northuldra, como também é o quinto dos espíritos elementais. A tribo Northuldra, mostrada lá no filme, realmente existe, mas com um nome diferente. Eles são uma representação dos Lapões, também chamados de povo Sami, que é o grupo indígena nativo das regiões da Lapônia, Noruega, Suécia e Finlândia. As crenças da cultura dessa tribo estão completamente interligadas com os mitos dos elementais e a existência desse quinto elemento. E para os povos antigos do norte da Europa, acreditava-se que os 4 elementos principais da natureza, a terra, o ar, a água e o fogo, eram todos regidos, acalmados e controlados por um quinto elemento. Em algumas vertentes, esse quinto elemento era chamado de éter, em outras ele era chamado de magia, e em outras era chamado simplesmente de espírito. E bem, na franquia de Frozen ele é chamado de Elsa. Quando a Elsa descobre que ela é a encarnação dessa força espiritual, isso significa que, para a cultura dos Lapões, ela representa quase que uma divindade. Ela está destinada a reger os demais espíritos elementais, garantindo o equilíbrio e a paz entre as diferentes manifestações de energia da natureza. Inclusive, os 4 espíritos elementais que aparecem em Frozen 2 foram retirados diretamente da mitologia nórdica e europeia. O vento vivo como espírito do ar, os gigantes de pedra como espíritos da terra, as salamandras como os espíritos do fogo e o cavalo Nok como o espírito da água. Mais especificamente, o cavalo Nok é um espírito aquático muito comum no folclore escandinavo que faz parte do grupo que eles chamam de Povo das Fadas. Eu vou inclusive deixar aqui na descrição o link para um artigo do autor Pedro Vieira, onde ele fala sobre a transformação do imaginário desses elementais no filme Frozen 2, principalmente do cavalo Nok. E lá ele comenta sobre como o filme trabalha bem com o fato da Elsa ser a contraparte feminina a todos esses espíritos masculinos que precisam ser domados. Essa questão se relaciona ainda mais com a construção da personagem dentro da mitologia dos Lapões, já que eles também acreditavam que para existir equilíbrio na natureza era necessário que tanto o lado masculino quanto o lado feminino das forças espirituais fossem cultuados, já que um completava o outro. E vai bem na linha dessa mitologia entender que as forças dos 4 elementais naturais seriam espíritos predominantemente masculinos, que usariam seus poderes de forma selvagem, e a Elsa seria o espírito feminino, né, que viria a domá-los. Inclusive, existe muito mais para ser falado sobre esse tema, e eu já preparei um segundo roteiro para falar especificamente de toda a mitologia nórdica que existe escondida por trás do universo de Frozen. Esse vídeo vai sair em breve aqui no canal. Inclusive, então, você tem que se inscrever nesse canal aqui e ativar o sininho para você receber esse vídeo que com certeza está excelente sobre toda essa mitologia de Frozen. Eu vou assistir, eu já ativei o sininho. Valeu demais! E ó, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Imaginago, muito obrigado por ter participado aqui hoje. Foi um prazer te receber aqui no canal. Que isso, prazer é meu. Só não esquece, você que está assistindo aqui, que é inscrito no canal dele, assistir o nosso vídeo sobre o Coraline, que você deve gostar também com certeza. Saiu no mesmo dia, na mesma hora. Vai lá! Isso aí. Muito obrigado pela companhia de sempre. Um beijão e tchau!